Bom dia, galera. Beleza? Então, lá venho eu inventar moda pra trazer e dar trabalho pra vocês. Vamos lá. É, No vídeo anterior, né, eu mostrei uma das formas com as quais eu opero. Como eu tive retorno de muitas pessoas dizendo que estão com dificuldade em operar em tempos gráficos mais baixos, né? Porque às vezes dificulta a leitura, porque às vezes a pessoa ainda não pegou a velocidade para fazer uma entrada no M1, né? Todo mundo sabe que eu sou aluna do professor Guilherme Saraiva, Guilherme Trader 30S, e sigo a metodologia dele. Estou estudando ainda, estou aprendendo ainda, não sou mestre de ninguém, não sou professora de ninguém. Eu estou igual a maioria de vocês aqui, batendo cabeça no mercado, né? Só com a única diferença que eu já estou um pouquinho mais de tempo do que alguns, menos tempo que outros, mas continuo no mesmo objetivo, com as mesmas intenções, né? E, bem, antes que alguém pergunte, eu não tô aqui vendendo nada, tá? Nada, 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 nada. Não sei vender nem água no deserto, não gosto de vender nada. Não quero vender curso, não quero vender mentoria, não quero nada. Só eu gosto de botar, é, compartilhar, né, aquilo que está funcionando para mim. Eu acho legal dividir com quem está começando, que às vezes está começando do zero, né? Está começando sem experiência nenhuma, está começando com medo, né? Ou está começando com trauma, porque o que não falta aí é gente safada, né? Vendendo porcaria na rede, te prometendo que você vai dormir pobre e acordar rico. E, enfim, né? Não vou delongar esticando meu tempo, gastando ele com gente que não presta. Mas vamos lá. Botei o gráfico limpo aqui para poder criar mais um novo caos na cabeça de cada um de vocês. E depois, lógico, né? Quem tiver dúvida já tem meus contatos aí nos links na bio. Qualquer coisa grita se não entender. Mas vamos lá, né? Gráfico de candlestick, Nasdaq, mini contrato, 15 minutos. Bem, no primeiro momento você olha aqui e fala, bem, né, o cara abriu, onde ele fechou, ele subiu, né? Abriu, meteu-lhe um subidão e depois uma linda queda, que eu costumo brincar com o pessoal quando a gente está assistindo a aula do Guilherme, que isso daqui representa graficamente a queda de Satanás do paraíso. E vamos que vamos, nessa queda aqui uma galera quebrou, assim como nessa subida aqui uma galera quebrou também. Mas a gente não tá aqui pra rir da desgraça de ninguém, porque a desgraça de alguém hoje pode ser a nossa amanhã também. Então vamos que vamos. Bora lá. Bem, para quem tem um pouco ainda de dificuldade de fazer leitura de candle, né, só de preço, eu recomendo dar uma estudada, né, dar uma estudada em análise técnica. Tem um grupo lá que eu criei no Telegram, aonde eu coloquei lá o acesso para o pessoal que gosta de ler e tal, e todo o material que eu já li tá ali em PDF. Quem quiser, o nome é Livrinho para imprimir din-din, né? Eu e os nomes das coisas que eu coloco, cada um mais insólito que o outro, mas vambora. Ou se alguém quiser depois me chama no Zap, chama no Instagram, manda sinal de fumaça, enfim, foda-se. Né? Dá um jeito de fazer contato que eu boto lá no grupo. Não é pra nada ali não, tá? Não tem nada vendido ali, eu já falei que eu não sei vender nada, não sei vender nem água no deserto. Mas vamos que vamos. Para tirar um pouco aqui dessa poluição visual, né? Onde para alguns é difícil ainda enxergar que isso daqui tá subindo e depois desceu, né, até um determinado ponto, identificar suporte, resistência, blá blá blá. Vamos lá. Eu aprendi há algum tempo com um grande amigo que já não está mais entre nós, My Guardian, Vini, um grande amigo, uma pessoa que eu guardo com muito carinho e infelizmente partiu.
vitimado pelo Covid, né? Uma coisa que eu não vou aceitar nunca. O cara sobrevive a um câncer no pulmão e morre de Covid. A vida às vezes é ridícula. Chega a ser escroto. Mas tudo bem. Né? Se um dia eu tivesse em face to face com Deus, eu vou perguntar pra ele por quê, né? Dessas coisas escrotas acontecerem na vida da gente. O cara passa pelo inferno a pé, descalço, e é derrubado por uma bosta num vírus. Mas tudo bem, vamos que vamos. Eu aprendi com ele a usar um tipo de candle que tira um pouco dessa poeira visual, né? Que é o Reikenashi. O Reikenashi, ele difere do candlestick visualmente, porque a primeira diferença, eu vou mostrar quando eu puser ele no gráfico, mas eu já alerto para que vocês prestem atenção a isso, é que enquanto o candlestick ele te dá espaço para gap, né? Que são as diferenças entre o ponto onde um candle fechou e o próximo abriu, né? Até bem típico de abertura de mercado, vocês podem ver, ó, ele fechou aqui embaixo e abriu aqui em cima. Ele fechou aqui em cima e abriu aqui no inferno, lá embaixo. Veio ainda mais para baixo e voltou. Então, o nome disso é gap. É todas as vezes em que você tem um espaço grande entre um ponto de fechamento de um candle e a abertura do próximo. Bem-vindos, o nome disso é gap. Gap. G-A-P. O Reikenashi, ele tem assim, por exemplo, você tem um candle aqui, o candle subsequente, aconteça o que acontecer, ele vai abrir na metade do corpo do candle anterior. Mesmo que ele vá dar continuidade ao movimento ou não, o início dele sempre vai ser no meio do corpo do candle anterior. Dando uma passada bem rápida para quem não sabe, o candle ele tem duas partes de corpo, duas partes de pavio, né? Então, abertura, fechamento, e os pavios marcam a máxima e a mínima. Por exemplo, aqui, a abertura, como é um candle de baixa, abertura, fechamento, máxima e mínima. O Reikenashi, ele também tem, só que a forma dele ser expressado no gráfico visualmente, ela é diferenciada porque o corpo do candle no Reikenashi, ele surge a partir de um cálculo, e depois eu posso até colocar na descrição do vídeo para vocês poderem entender como ele se forma, mas na verdade ele é uma média calcular, ele é resultante de uma média calculada entre máxima e mínima, abertura e fechamento. E aí é feito um cálculo e esse cálculo é expresso graficamente da forma como vocês vão ver aqui, que eu pessoalmente acho que é muito mais fácil você fazer a leitura de para onde existe a maior probabilidade do mercado estar indo do que no candlestick. Então eu vou mudar o gráfico de candlestick 15 minutos para Reikenashi. Vamos lá. Cliquei em cima do candle, venho aqui, onde está minute, eu boto Reikenashi. Eu quero trabalhar com ele em 15 minutos. Beleza. Ok? Então, aplico e dou um ok aqui. Olha como é que ele fica mais bonitinho, fofinho. Ó, o que eu falei. O candle subsequente, ele abre sempre na metade do corpo do candle anterior. Olha aqui, ó. Não importa aonde ele vai, se para cima, se para baixo, ou se ele vai seguir o movimento do seu antecessor ou não, ele sempre abrirá na metade do corpo. Então aqui, ó, metade do corpo, abriu, metade, abriu, metade, abriu, até o dojizinho aqui, ó, sempre na metade. Ó, ele veio, voltou, ó, na metade do corpo do candle anterior, na metade. Então isso facilita você visualizar uma possível virada na direção do caminho do preço. E eu gosto muito de trabalhar com ele. Olha como quando
você tem, por exemplo, uma tendência em ir em determinada direção, você percebe que ele não deixa pavio, ó. E isso facilita a tua vida na hora de olhar e falar assim, não, pô, possivelmente, até porque, vou falar de novo o que eu falo em todo vídeo, mercado não é certeza, mercado é probabilidade. E quanto mais coisas você tiver reforçando a sua probabilidade, melhor vai ser a qualidade da sua entrada. E possivelmente da sua saída, que é onde você faz o seu dinheiro. Beleza? Então, por que Requenash? Por isso aqui, ó. Percebe? Ele deixou um pavio aqui, mas daqui ele veio não deixando pavio. Então, a probabilidade maior é de que, se eu nem precisei ter rejeição embaixo, é porque esse preço não chegou nem a tentar descer. Por quê? Porque quando ele tenta descer, ele também deixa um pavio como candlestick. Ó, ele tentou vir aqui embaixo, mas ele fechou aqui. Tentou vir aqui embaixo, fechou aqui. Entendeu? Agora, por que que eu leio aqui uma descida? Olha aqui, ó. Eu não deixei pavios para cima. Portanto, ele não tentou subir. O que me indica que existe uma probabilidade bastante razoável de que esse preço vai continuar a descer. E olha o que ele fez. Desceu. Aqui, ele sofreu uma rejeição maior. Percebe que o pavio ele está inclusive maior do que o corpo do candle? O que ele está dizendo para você? Cara, eu estou tentando continuar o caminho para baixo, mas alguém que está aqui embaixo não está querendo que esse preço caia. E o que acontece? Aqui você tem uma briga, onde você não tem vencedores nem para cima nem para baixo. E nesse momento seguinte aqui, ou seja, 30 minutos depois que houve essa rejeição aqui, porque a gente está num candle de M15, a galera que estava interessada em comprar conseguiu vencer, nesse momento aqui, a galera que estava interessada em vender. Quando eu passo para o candle seguinte, eu percebo que a força daqueles que estavam tentando jogar o preço para cima, ou ela se exauriu, ou por alguma razão, aqueles que queriam que o preço descesse conseguiram, nesse momento aqui, serem mais fortes do que aqueles que estavam tentando fazer o preço subir. Mas essa força também não foi suficiente para passar dessa última mínimazinha aqui, ó. Então o que você faz aqui? Nada. Aqui você não faz porra nenhuma. Porque se você tá vendo na sua cara que a galera que tá querendo comprar não tá arrumando nada e a galera que tá querendo vender também não tá arrumando porra nenhuma, e isso aqui você tá falando de bancos centrais, grandes fundos, grandes investidores, se eles que são quem movem o mercado, não estão conseguindo fazer porra nenhuma, por que é que você vai achar, meu filho, que você, que é uma porra de uma partícula de um grão de areia num deserto, vai conseguir movimentar esta merda aqui para algum lugar? Aí você fala assim, mas não é fácil visualizar isso. Beleza? Concordo? Concordo. Para quem está começando, concordo. Para quem veio dos guruzinhos de fralda, para quem veio dos vendedores de mentira, de fato, né? Que não falta é filho da puta no mercado querendo vender coisa para você, dizendo que você precisa daquela merda ali e você vai pagar até as calças, vai vender a mãe, vai penhorar a filha para pagar aquela merda, que você vai sair dali acreditando que sabe alguma coisa, e quando você cair aqui, meu irmão, na arena, ó, tomou, entendeu? Tomou no donut. É isso. Aí o que você vai fazer aqui, ó? Tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar uma maledeta de uma média, tá? Que a gente apelida de EMA. 2 EMAs, 3 EMAs aqui na parada.
E vamos que vamos, ó. Uma EMA de 13 períodos, aplicada a fechamento. Eu vou mudar a cor porque eu tenho toque, tem que ficar tudo igualzinho. Então aqui é verde. Vou engrossar a linha porque eu tô velha, já não tô enxergando nada. Vou aplicar. Ó, agora eu tenho uma média. Linda. Aí eu venho aqui, ó. E vou mudar esta outra média aqui, ó, para 34 períodos. E vou botar a bonitinha amarelinha. Foi. E vou engrossar, porque eu estou igual o Mr. Magoo. E aqui, ó, como eu vou operar em M15, eu posso colocar uma média de 89 períodos e vou colocar ela roxinha. E vou tirar o sólido dela e vou botar pontinhos e tracinhos. Olha que fofo. E vamos que vamos. Foi. Aí agora, eu vou dar um okzinho aqui. Beleza. E vamos olhar a bagaça, como é que ficou. Bom, vamos lá. Não dá tela azul ainda não, que a parada não acabou. Isso aqui vai demorar. Pega a pipoca e senta. Então se liga só. Aqui, ó, eu tenho a minha média macro. Que merda é isso? A média macro, ela é a média que naquele momento ali, ela tá dizendo para você qual é a tendência do caminho do preço. É certeza? De novo, não. No mercado não há certezas. Nós temos probabilidades boas e ruins. Então, segue o baile. O que acontece aqui, ó? Você percebe que quando a média rápida, que é a verdinha, cruza com a média amarelinha, que é a média lenta, o precinho vai juntinho, ó. Tá vendo? Aí vai ter aqueles caras espetaculares que vão falar assim: mas a média móvel só me mostra movimento passado. Verdade. Quando você tá vendo isso aqui já aconteceu. Mas, vou lhe dizer, dane-se. Dane-se. Quando eu vejo isso daqui já aconteceu. Mas quando eu estou operando aqui, o que eu ganho aqui também já aconteceu. Então não faz a menor diferença se isso daqui está acontecendo agora ou se isso aconteceu ainda agora. Porque a partir do momento em que eu estou entrando aqui, o que eu estou vendo aqui é o que está para mim nesse momento, o que vai ser considerado para fins de verificar se eu entrei certo ou errado, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou perder dinheiro, também está aqui. Então esse papinho torto de que o que você está vendo aqui é passado, já aconteceu. Foda-se, mas eu estou operando aqui. É aqui que vai dizer para mim se eu vou ganhar ou se eu vou perder. Não é no momento agora. O que está acontecendo agora, eu não sei porque ainda não está no gráfico. Entendeu? Quando isso se transportar para o gráfico, vai ser o momento onde eu vou estar operando. Ponto e acabou. Então para com esse aspecto de estar... Ai, mas esse gráfico é passado. Meu irmão, olha só, eu opero aqui. Se eu pegar aqui e entrar comprado aqui, é aqui agora. Se eu acertei o raio do movimento, eu ganhei dinheiro. Se eu errei, eu perdi. Acabou. Acabou. Entendeu? Então esse argumento de já aconteceu, é furada, tá? É furada. Isso daí eu vou dizer mesmo, é furada, é argumento de quem não tem argumento. Isso aqui é. Então vambora. Olha aqui, ó. Isso daqui eu não disse que é a média macro? Que raio é isso, né? Vamos lá. Quando eu botei 13 nessa média aqui, o que eu disse pra você? O que é o período de uma média? Período de uma média é o seguinte. Aqui eu não tô em M15, ó, aqui, ó, tô em M15, né? Então, o que eu tô dizendo pra você? Que cada barrinha dessa daqui, ela durou 15 minutos.
Se aqui fosse H1, seria o gráfico de 1 hora. Eu estaria dizendo para você o seguinte, cada barrinha dessa daqui durou 1 hora. Só que eu estou operando em M15, então cada barrinha dessa daqui dura 15 minutos. Ponto e acabou. É isso que esse troço diz. Aí, o que mais eu estou dizendo a você? O que é a média? A média nada mais é do que a representação gráfica de uma conta, de um cálculo que é feito de acordo com cada tipo de média, naturalmente, e que leva em consideração o quê? X vezes, olha só, presta atenção nesse treco que é pra tu aprender essa merda e não falar mais besteira. Ela leva em consideração X vezes o número de barras do tempo gráfico que eu estou trabalhando. Confundiu? Vamos lá. Se eu estou dizendo a você que essa média aqui tem 13 períodos, o que eu estou dizendo a você, se eu estou trabalhando em M15, é que essa média aqui, para ela virar para cima ou para baixo, ela está levando em consideração o preço, né, a variação do preço, durante 13 barras desse tempo gráfico. Então, foram 13 barras de 15 minutos que foram levadas em consideração para o cálculo, para que essa média curvasse para baixo ou para cima. A média de cima não é 34? Ela é 34 vezes 15 minutos. Então, são 34 barras dessa daqui, 34 candles, que são utilizados os seus respectivos preços para o cálculo e expressão gráfica dessa variação. E a de 144, 89, 55, aqui no caso eu pus 89 porque eu gosto de trabalhar com a média de 89 períodos, porque afinal das contas eu estou em 15 minutos. Se eu ultrapassar para cima o tempo gráfico que eu vou trabalhar, eu normalmente reduzo o número de períodos. Por quê? Porque senão a minha média, a minha média macro, ela vai ficar sem oscilação. E aí eu posso ter um equívoco na leitura da tendência, ok? E aí o que a gente faz? Da mesma forma, a minha média de 89 períodos, ela leva em consideração a variação de preço desse ativo, que no caso é o Nasdaq, 89 candles de 15 minutos. Para me dizer se ela vai curvar para baixo, ou se ela vai curvar para cima, ou se ela vai andar reta. Ok? Por que disso? Porque, cara, eu preciso ter uma forma de visualizar e compreender o que está acontecendo no gráfico. Por exemplo, por que aqui o preço está batendo e está voltando? Poxa, a gente não sabe que um preço ir para baixo ou para cima depende do volume daquilo que está sendo comprado e o volume daquilo que está sendo vendido? Essa média aqui, o que ela faz? Ela está marcando um preço, cara. Ela está marcando uma faixa de preço. E quando ela fica batendo nas regiões e ela volta, ela só está dizendo para você o seguinte: os caras que estão nessa faixa aqui, né? No caso aqui está numa tendência de baixa, eles não têm interesse em que esse preço suba. Ou quem tinha comprado está mais interessado em vender, portanto o preço está caindo. Para cima, a mesma coisa. Significa que aqueles que querem que o preço suba estão com uma força maior do que aqueles que querem que o preço desça. Isso é o que a média mostra para você. E como é que eu vou saber qual é o tamanho da média que eu vou usar? Assim como o Didi Aguiar fala, meu irmão, tentativa e erro. O
O que eu faço aqui é o quê? Eu vou em um por um. Só que eu vou em um por um dentro da sequência Fibonacci, porque eu sou Fibonacci maníaca. Então você não vai ver nada no meu gráfico que não esteja dentro da sequência Fibonacci. E se vocês não souberem o que é sequência Fibonacci, recomendo dar um Google. E se vocês não quiserem dar um Google, no canal do YouTube tem O Cara do Mercado, Caio Caula, a melhor aula da galáxia sobre Fibonacci. O cara é fera, muito. Gente boníssima, novo, é um rapaz novo, mas que saca muito de mercado, muito. E ele é muito bom mesmo. Além de ser um amorzinho de pessoa. Gosto muito do Caio, tenho muito carinho por ele e aprendi muita coisa com as aulas dele. Muitas mesmo. Então vamos lá. Qual é o babado aqui? Aqui eu trabalho da seguinte maneira. Eu uso outros filtros, tá? Eu vou colocar aqui devagarzinho, mas eu uso outros filtros. Eu uso aqui um indicador que depois eu boto até, eu mando para vocês. Aqui é legal que eu trabalho assim. 89 também, né? Aqui eu não mexo porque é só a quantidade de candles que eu vou olhar para trás. Aqui, fofinho, lindinho, vou aplicar e vou ver aqui, ó, que ele vai marcar para mim regiões de suporte e regiões de resistência. O mercado tá meio lusco-fusco hoje, mas vocês vão ver que existe um respeito a essas linhas. Pra que isso, né? Pra que isso? Tem a galera que sempre pergunta, né? Pra que tá usando essa porcaria dessas linhas? Porque essas porcarias dessas linhas o preço respeita, ó. E na verdade, tá? Seja com nome fofinho, bonitinho, Smart Money Concept, ICT, Supply Demand, todas essas coisas fofinhas, eficazes, que o povo dá um nome diferente para te vender mais caro. O que elas mostram para você? Cara, elas mostram para você que existe uma porradaria liberada entre compradores e vendedores nessas regiões. Como é isso? Aqui, ó. Para baixo não vai, para cima também não. Tá andando de ladinho, ó. É um lugarzinho onde, cara, não vai não, entendeu? Não vai não. Eu já falei no outro vídeo sobre ponto de equilíbrio do mercado. Que raio é isso? É a tendência do preço a voltar ao ponto médio. Entendeu? A tendência do mercado a voltar para o equilíbrio dele. A tendência do mercado de voltar para a zona de conforto dele. É isso que é. Então, quanto mais longe o preço estiver da média macro, nesse caso aqui nosso, eu estou usando a 89 exponencial aplicada a close, é a roxinha aqui, e o preço tende a voltar nela. Por quê? Porque tudo tende ao equilíbrio. Então, eu tiro o cara da zona de conforto e o cara vai voltar. Ó, quanto mais distante eu estou do meu ponto de equilíbrio, maior é a minha movimentação no sentido de voltar a ele. Onde é que eu tenho um movimento maior de retorno ao preço? Aqui ou aqui? Então, onde é que eu vou dar preferência a fazer os raios das minhas entradas? Quando eu estiver chocando o meu ponto de equilíbrio? Não. Por quê? Porque eu tô aqui na minha zona de conforto, irmão. Aqui não mexe, ó. Tá vendo? Onde é que eu tenho os movimentos maiores? Quando eu me afasto, quando eu tento voltar. Quando eu me afasto, eu tenho um caminho maior para percorrer, para retornar. E é aqui que a gente faz dinheiro. Não é na zona de conforto. Isso aqui, ó, esquece.
Isso aqui não é uma área onde seja legal você trabalhar. Pode trabalhar? Pode, cara, mas, pô, pra quê que eu vou arriscar o meu investimento aqui se eu estou vendo, logicamente, que ele fica menos desprotegido aqui? Compreende? Então, qual é o lance aqui? Ó? Eu boto filtro, eu uso filtros aqui, entendeu? Por quê? Porque me facilitam ver algumas coisas. Então, tem um outro camarada aqui que eu já expliquei também no outro vídeo, eu não vou explicar porque que eu uso ele não, beleza? Só para eu não ter que ficar repetindo a mesma coisa, quem quiser vai lá e olha o vídeo anterior que eu falo sobre esse cara aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Aí, olha que fofinho. Agora, além de tudo, eu tenho um norte. Norte! Norte não é certeza, é norte. Compreende? Probabilidade. Mercado não tem certezas. Aí você olha aqui que fofinho, ó. Quanto mais longe o preço tá da zona de conforto, mais harmônico esse cara aqui vai estar. Olha aqui o pipoco comendo. Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Você não sabe pra onde é que ele vai aqui. Vai entrar aqui? Ou vai dar preferência a entrar aqui? Ó. Entende? Eu acho que entende, né? Eu acho que eu me fiz entender. Olha aqui, ó. Pra baixo. Bum. Agora ele cansou, ele tentou voltar, mas ele não conseguiu nem chegar aqui. Então o que você faz? Espera. Entendeu? E qual é o lance das entradas aqui, que é o que interessa a todo mundo? Meu irmão, cruzou a média rápida com a média mais lenta. Está a favor da tendência macro. Dá pra ver que aqui cruzou pra baixo, então o que você vai fazer aqui? Comprar? Não, você vai vender. Aonde? No primeiro candle que abrir depois do cruzamento. Cruzou aqui, aqui você vender. Aonde é o meu stop? O meu stop é no último topo. Então, eu entrei aqui, né? Cruzou aqui, eu entrei aqui. Ponto. Aonde vai ser o meu stop? Eu gosto de trabalhar 1 para 1. Aí eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é aqui. Eu ainda tô aprendendo a usar o Ninja, tá? Então vocês, por favor, tenham paciência comigo. Ó. Aqui é o meu stop. Aqui, ó. Eu gosto de trabalhar 1 para 1. Arrastei a bagacinha aqui para baixo. E aqui, ó. Anda, infeliz. Aqui é o meu take. Eu estou arriscando perder isso aqui, tentando ganhar esse cara aqui. Entrei aqui. Ele deu uma rateadinha aqui e ó, puff. Meu take profit aqui, ó. Vou até mudar a cor do bonitinho, que é pra você saber que aqui é o lugar onde eu falo pro mercado: você não me pegou de calça riada. Aqui é o meu take. Aqui é o meu stop loss. Bonito. Preciso botar um stop loss? Olha, não existe lei que te obriga a botar um stop loss, mas eu vou dizer pra você que se você não puser um stop loss e o preço voltar, você, ó, se fu. Pra não ficar assim com muito palavrão no meu vídeo. Entendeu? Por quê? Porque, irmão, quando você não coloca o stop loss, você sabe qual é o teu limite de perda? A alma. Você perde tudo. Tudo. Isso é que tu arruma. Entendeu? Você vai fazer merda. Você vai se lascar. Sacou? Então, a parada aqui é... Entrei aqui, né? A média cruzou, tô a favor da tendência, lindo, maravilhoso. Ela cruzou aqui, eu vou entrar no candle subsequente. Por que que eu não vou entrar aqui? Porque se
esse preço, ele pode voltar e te estopar aqui. Pode acontecer? Sim, 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 sim. Aí o que você vai fazer? Você vai entrar depois, querida. Porque você sabe que ele já vai abrir aqui, ó, na metade do corpo do que o meu anterior. Pode voltar e te estopar? Pode. Vai acontecer? Muitas vezes. Mas aqui não aconteceu. Ah, então isso é uma regra? Não. Isso é só uma forma que eu achei de operar que tá funcionando pra mim e eu achei legal compartilhar. Eu sou a dona da verdade? Não, eu não sou não. Tá? Não sou a dona da verdade. Eu sou só uma pessoinha absolutamente insignificante que tem mania de ficar estudando formas de deixar de trabalhar para os outros. Formas de assegurar o futuro das minhas filhas e o meu. Porque um dia eu vou ficar mais velha do que eu já tô, mais gagada do que eu já tô, e vou precisar ter guardado dinheiro para alguma coisa. Então, o meu instrumento de trabalho é isso aqui. É daqui que eu, por enquanto, eu só sobrevivo. Mas eu tenho esperanças de que um dia eu vá viver disso. Não vá ficar trabalhando aqui só para pagar conta, porque é só o que eu tenho feito. Mas graças a Deus, eu sou muito grata por eu já conseguir pagar as minhas contas a partir daqui. Então, se você quiser seguir, fica à vontade. Se você não quiser seguir, PT saudações, boa sorte com a sua metodologia e com os seus próximos mentores. Aqui não tem nada cobrado, não tem nada vendido, não tem nada. Eu divulgo aquilo que funciona pra mim e funciona. Se você quiser seguir, segue. Se você não quiser seguir, problema é seu. E tá tudo certo. Por isso eu não crio uma mentoria. Por isso eu não faço um curso. Mas quem tiver a fim de estudar junto, a gente pode combinar e estudar junto. Por que não? Tá? Então seguiu aqui, né, o raciocínio. Vamos que vamos. Ó, entrei, né? Entrei aqui, nesse camarada aqui, tá vendo? E vendi. Por que eu vendi? De novo, estou a favor da macro, houve um cruzamento, entrei no candle subsequente, o SAR parabólico está em cima, vá procurar SAR parabólico lá no outro vídeo. Eu só vou dar uma passada rápida. SAR, Stop and Reverse. Ele diz para mim o seguinte, neste momento em que a bolinha, estrelinha, cruzinha, patinho, tá em cima do preço. Quando ela passa para cima do preço, ela está dizendo, neste momento o preço estará descendo. Quando ela está embaixo, neste momento o preço para, olha só, stop, para, and, reverse, reverte. Nem que seja para aquele momento, mas naquele momento, como ela passa de baixo para cima? Bem, tá vendo aqui? Bolinha em cima, depois a bolinha passou para baixo. Ela sempre vai modificar a direção quando o candle fechar, passar por cima da bolinha que estava aqui. Essa bolinha que está aqui embaixo, ela estava originalmente aqui, porque o candle abriu aqui. Quando o preço atropelou a bolinha, que eu digo que fagocitou a bolinha passou para baixo. E, portanto, o preço está te dando um sinal de que ele vai na direção diferente. Isso é uma reversão? Pode ser uma reversão. Pode ser um pullback, que é quando o preço dá aquele respirozinho e continua na direção anterior. E pode ser o início de um processo de lateralização, consolidação, mercado estagnado, igualdade de forças entre compradores e vendedores, porradaria liberada no gráfico. E você pode chamar do que você quiser, desde que você compreenda o conceito de que quando não existe uma força superior à outra, é isso aqui que você vai ver no gráfico. Um range, ou seja, uma faixa de preço para baixo da qual ele não consegue passar e para cima da qual ele, por enquanto, não consegue passar. Aqui, o que eu faço? Porra nenhuma. Eu costumo dizer, eu já disse no outro vídeo, no meio da rua não se
parar. Ou você vai parar do lado direito da calçada, ou você vai parar do lado esquerdo da calçada. Mas aqui, você não para, porque aqui passam veículos que vão atropelar o seu investimento e vão destruir a sua conta se você der mole. Por quê? Porque quando você fica estagnado aqui, vamos supor que aqui você tenha acreditado sinceramente que esse preço fosse subir, mas ele desabou e você se lascou. É isso que acontece. Até rimou, né? Mas é, aqui ó, bum. Olha você vendo o preço descer na sua cara, o teu dinheiro indo para o caramba. É isso que acontece quando você fica inventando merda de fazer operação aqui. Já não falei? Deixa para entrar quando o preço estiver afastado da zona de conforto dele aqui. É isso o que ocorre. Então, bora lá. Eu quero também botar aqui no gráfico uma região onde eu consiga mais ou menos perceber aonde é que o preço vai exaurir a força da direção para a qual ele está indo. Aí eu vou pegar um camaradinho aqui, ó, velho nosso conhecido, porque eu não tiro ele do meu gráfico, porque eu não gosto. E vou pegar e vou botar o coleguinha aqui, estocástico. Puf. Aonde eu vou trabalhar com ele? No 8. No 3. E vou dar uma engrossadinha na linha dele aqui. Porque senão eu não enxergo, mas vocês podem botar do jeito que vocês acharem melhor. Eu vou mudar a corzinha desse fofinho. Vou botar vermelhinho. E vou aplicar ele no meu grafiquinho fofinho. E vou fazer o seguinte, ó, pontinhos, para poder facilitar a identificação dessa direção fofucha. Aí, beleza. Olha como ficou bonitinho agora. Aí agora você vai perceber o seguinte. Quero entrar, quero fazer swing trade, né? Entrei aqui, ó, lá naquele ponto mesmo onde eu tava, aqui, ó, entrei compradinho aqui. Eu tô vendo que o preço, ó, o SAR parabólico que estava em cima empurrando o preço para baixo, ele passou para baixo me dizendo assim, ó, pro momento, tudo leva a crer que o preço vai subir. Olha aqui, o estocástico saindo da região de subvenda. O povo fala sobrevenda, olha só. Em nome de Jesus, se você está abaixo de uma determinada linha, você está sub. Se você diz que um preço está subvendido, ele está abaixo da sua linha normal de venda. Quando você sobe, você está sobrecomprado. Ou seja, o preço que está sendo praticado naquele momento está acima do seu preço normal. Então você está em sobrecompra. O que significa isso na prática? Significa que as pessoas que estão comprando caro. E aqui embaixo, as que estão vendendo abaixo do preço, estão vendendo muito barato. Estão se livrando das coisas. Então, todas as vezes em que eu olhar essa configuração aqui, ou essa aqui, que seria no caso uma comprinha, bem aqui, tá? Ah, mas aqui não cruzou, mas eu já tô em cima, ele já tentou voltar e não conseguiu. Então aqui seria um outro ponto de entrada, aonde o meu stop ficaria no último fundo e o meu take eu vou fazer esse cálculo e vou botar 1 para 1. Se eu não quiser colocar 1 para 1 para saída, eu coloco pelo menos um trailing stop armando aqui.
E aí, como armar um trailer stop é uma parada que eu vou botar em outro vídeo, porque senão isso daqui vai durar 3 horas. Eu vou deixar o poderoso chefão com inveja. Então, vambora. Isso aqui, tá? Beleza. Então aqui, ele tá me dando um nortezinho bacana. Ah, comprei aqui, ó. Beleza, eu tô vendo aqui, ó. Tô acompanhando aqui embaixo. Tô olhando. Pô, aqui, poxa, eu não sei, eu quero aproveitar mais esse movimento. Beleza, eu armei um treino stop. Qual seria um momento adequado para que eu saísse dessa operação? Meu irmão, tá vendo que o cara aqui tá cruzando e tá curvando para baixo? Sai desse inferno, porque aqui o SAR parabólico passa para cima de novo, indicando a você uma boa probabilidade de que esse preço vai voltar. E olha o que ele fez. Então você pegou esse movimento aqui, quando ele estava por aqui assim, que você já tinha visto que ele estava saindo de uma região de subvenda. Quando ele passa aqui para baixo, que ele diz para você assim, olha, eu acho que agora eu vou dar um respiro lá embaixo, e ele já está bastante afastado da média macro, você pode fazer uma entrada contra a tendência, porque aqui é contra a tendência, tá? Aqui é a favor. Prefiro aqui, diga-se de passagem, tá? Mas aqui, nesse ponto, você sairia de uma eventual compra e poderia sim apostar numa venda. Porque eu tô vendo aqui que os filtros estão me dando uma boa probabilidade de volta no preço. Ah, mas eu não quero operar contra a tendência. Beleza, então você vai esperar cruzar de novo aqui, ó. Vai esperar passar pela macro, porque a venda, se vai ser só a favor da tendência, tu só vai vender aqui. Quando você tem o SAR parabólico passando para cima, o preço abrindo fora da média e já a favor da tendência novamente. Mas vai ser curto. Vai ser uma entradinha de venda curtinha. Teu stop tá aqui. Eu não entraria aqui, por quê? Porque se o meu stop tá aqui, a minha entrada é aqui, olha o tamanho que eu tenho do stop. Eu seria estopada aqui. Por quê? Porque mesmo que eu faça só 1 para 1, essa distância aqui, ela é menor do que o preço andou antes de pegar o meu stop. Aqui eu tomava o stop. Aí entra a justificativa. Para que você vai fazer entrada no meio da rua? Pegou? Olha a diferença de uma entrada aqui num ponto mais distante da média, a favor da tendência, com os outros filtros apontando para o mesmo lugar, e você brincando aqui no meio da rua até vir um caminhão daqueles de trocentos eixos e passar por cima de você, e você virar extrato de asfalto. Aqui, não precisa. Espera. O mercado sempre te dá momentos. Olha aqui. Ele sempre faz isso aqui. Sempre. Por quê? Porque o preço movimenta. Você não precisa ser o apressadinho que vai perder a conta no primeiro dia. Você consegue esperar. Tenha fé. Você vai esperar. Porque não dá para ser diferente. Aí o outro camaradinho que eu uso aqui é um RSI. Nosso velho conhecido amigo. Aqui, ó. Bora. Aqui o que eu faço? Todo mundo bota 9 ou bota 7, né? Eu vou botar 8 porque 8 tá dentro da sequência Fibonacci. Quem achar que não deve, meu irmão, paciência. Isso aqui eu não vou usar, portanto vai ficar transparente. E aqui, ó, eu vou dar uma engrossadinha nele. Eu vou botar com 3. Aí eu vou aplicar ele fofinho, né? No meu grafiquinho, lindinho. E vou pegar, selecionar ele. Seguro com o mouse, com o botão esquerdo apertado e vou puxá-lo para cima. Olha agora que coisa fofa! Lindo de mãe! Todas as vezes em que você vir as linhazinhas juntinhas assim, ó, na sobrecompra ou na subvenda, você sabe que vai haver um movimento maior. É só um filtro, tá? Aqui até eu nem tive muito porque a gente não teve uma enorme oscilação. Mas você percebe? Aqui, ó. Essa ideia aqui, ó, eu recebi de um queridíssimo amigo de Portugal.
que me ensinou a gente a usar, e eu fui adaptando para que ele conseguisse se aplicar no que eu precisava que se aplicasse. Então eu vim afinando e deturpando a orientação dele até que essa orientação fizesse sentido para mim. Então, todas as vezes em que eu vir, não é que eu só possa entrar aqui, mas todas as vezes em que eu vir essa configuração aqui, todo mundo junto, ou na sobrecompra em cima, ou na subvenda embaixo, eu posso ter a ideia de que muito possivelmente haverá um movimento grande. Beleza. A zona que eu tinha que criar na cabeça de vocês já está feita aqui. Como eu estou no replay do mercado, para não cair na tentação de entrar em conta real, porque hoje é feriado nos Estados Unidos, dia 4 de julho, dia da independência, e pasmem, senhoras e senhores, o mercado está aberto, e para eu não cair em tentação de clicar, eu botei no replay do mercado. Então eu vou colocar o cabra aqui para rodar, para vocês terem uma ideia, né, da dinâmica da coisa. Vou subir a velocidade do cara aqui. Pronto. E vamos. Aqui o mercadinho já está aberto. Só um pequeno detalhezinho aqui que eu esqueci. Price line para vocês poderem ver. Aqui. Pronto, bebê. Agora vamos. Deixa o cara rolar. Deixa eu aumentar a velocidade aqui para vocês terem uma noção. Quando houver o movimento, eu vou mostrar o que seria, né, em tese, um ponto de entrada. Aqui, enquanto está abaixo da macro, eu teria posições de venda. Dá para entrar contra? Dá. Vocês vão ver já já. Ó, tô vendo aqui que o cara tá em cima, mostrando que existe uma probabilidade dele descer, porque ele tá perdendo a força de subida, mas aqui eu ainda tô. Ó, beleza. Poderia ter comprado aqui, poderia, mas aqui você ainda tá contra a tendência. Teria dado um take? Teria, mas podia tomar-lhe um stop. Mas vamos lá. Agora eu tô numa tendência de alta, passei para cima da média macro. Só que na velocidade que ele foi, ele voltou. E aí, aonde eu poderia fazer uma entrada em potencial, eu preciso esperar o cruzamento. E aqui, ó, eu preciso que todo mundo esteja apontando para o mesmo lado. Aqui, ó, foi o primeiro candle que ele abriu fora das médias, mas eu já estava com esse exaurimento me apontando aqui. Então, você espera. Aqui eu já tive uma rejeição e o SAR parabólico passou para baixo. Eu poderia comprar aqui, tá? Meu stop ia ser aqui, meio grande, né? Eu acho, pessoalmente. Mas você pode usar o trailing stop. Você faz a entrada, não precisa necessariamente esperar que ela vá bater no teu take. Você pode sair antes da operação. Aqui nessa altura, se eu tivesse entrado, tá? Esse trailing stop já teria sido acionado aqui. Quando ele voltou aqui, possivelmente me tiraria da operação. Mas já me tira no lucro. Aqui, ó, eu tô com o SAR parabólico virado para cima. Aqui a galera já tá em cima virando para baixo. Eu espero. Mas eu tô numa macro de compra, tá vendo? A gente espera. Ele pode bater aqui e voltar, entendeu? E por aí vai. Ó, ele aqui virou. Quando essa média aqui cruzar para cá, se ele continuar esse movimento, o próximo candle subsequente, que não tenha deixado um pavio desse tamanho, lógico, você pode pegar e fazer a tua entrada. Ó, não cruzou ainda. Não cruzou, ele tá ali rateando, né? Aqui ele já me aponta para uma compra. Aqui, se eu quisesse comprar, poderia ter comprado aqui.
Mas olha o teu stop, tá aqui. Tá aqui, na verdade. Teria dado take, mas são riscos, entendeu? Eu, às vezes, não faço entrada, eu nem olho a tendência. Eu olho isso aqui, ó. Abriu fora da média, desencostado dela, eu vou. E faço o quê? Treino stop. E ele vai me tirar da operação a hora que ele quiser, a hora que ele tiver com vontade. Mas procurem, né? Procurem fazer as entradas sempre a favor da tendência. Aqui, ó, tá exaurindo, mas o preço tá indo ainda. Por quê? Eu tenho, né, os cálculos das médias. Eu vou esperando. O SAR parabólico aqui, ó, vocês percebem que quando está para acontecer alguma coisa, o SAR parabólico ele perde a harmonia dele, ó. Ele vem, de repente ele começa a ficar embolado. E olha aqui, aqui você tem uma lateralização. Não dá pra você dizer que não tem. Aqui, ó. Aqui ele já desenrolou ela. As linhas pontilhadas que eu tinha falado antes, ó, ele rompeu uma resistência que estava aqui. E que se você rodar o gráfico para trás, entendeu? Você vai ver que são pontos de briga, ó. É onde a galera não quer que o preço suba ou não quer que o preço desça, entendeu? Aqui, ó, eu já afastei bastante da média. Só que essa resistência que foi rompida, ela agora virou um suporte. Isso é conceito básico da análise técnica. Resistência rompida vira suporte, suporte rompido vira resistência. O que é isso? Só estou dizendo para você que muito possivelmente, na hora que o preço voltar ali, vai haver uma briguinha para ele ser rompido novamente. E se esse suporte for rompido novamente, ele vai virar uma resistência e vice-versa. E pronto, entendeu? É assim que o preço vai caminhando. E você vai olhando e vai acompanhando. Vai ter momentos em que você vai ter bons pontos de entrada, vai ter momentos que você vai tomar um stop. Mas fato é que, se você souber o que você está fazendo, se você tem segurança no que você está fazendo, não tem problema você tomar um stop. Você sabe que você está operando direito. E que foi o quê? Soberania do mercado. Ó, aqui caberia uma compra. Que poderia tomar um stop ou não. Aqui, ó. Meu stop estaria aqui. Seria um stop aqui, ó. Mas eu não estou na macro de alta, eu vou esperar. Até que ele me dê um ponto legal para entrar. Ou que ele vire a direção do preço e ele mostre para mim, não, agora eu vou nesse caminho aqui. Pelo menos agora. É certeza? Não. De novo, mercado não existe certeza. A única certeza é que se você não prestar atenção, você vai perder tudo. Do dinheiro à dignidade. De verdade. Então você espera. Aqui, ó, percebe? Não passa, cara, nem pra cima nem pra baixo. Aqui tu não faz nada, tu espera. A priori eu tenho uma tendência de alta, mas que não tá conseguindo passar daqui. Por quê? Porque possivelmente alguém não quer que isso passe daqui. Alguém quem? Bancos centrais, grandes hedges, grandes investidores. Por um momento, por enquanto, não passou. Se ele passar e romper, aí são outros 500. Mas se ele não romper, eu não vou comprar em topo. Assim como eu não gosto de vender em fundo. Então o que eu faço? Eu espero. Se ele hipoteticamente viesse respirar aqui, quando ele rompesse para cima de novo, eu poderia fazer a entrada. Mas aqui, a gente espera. E vai. Vou subir um pouquinho a velocidade, porque senão esse vídeo vai realmente deixar aquele Oppenheimer com inveja. Porque eu já estou um tempão falando aqui igual uma matraca, e vocês já devem estar de saco cheio, porque o vídeo ficou grande, né? Mas, porra, paciência, foda-se, eu preciso explicar o troço todo. Entendeu? Se você tá com pressa, mete o pé, cara, dá pause no vídeo, assiste depois, não assiste, fala que eu falo demais. Agora eu quero ver quem vai botar a bunda aqui pra explicar um treco dessa forma, né? E tentar deixar tudo claro pra todo mundo e não cobrar um puto de um centavo pra fazer isso.
Que eu podia estar dormindo, podia estar operando, porque o mercado está aberto, e eu tô aqui gravando o abençoado do vídeo, que é para ver se a galera tira a bunda da água. É isso que é. Por quê? Porque eu acho que não me custa dividir o que eu estou usando e tá funcionando para mim. Fiquei rica? Não. Por enquanto eu só pago as minhas contas de olha lá. Mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo. Eu confio no meu trabalho e eu sei que esse período de transição vai passar. Por quê? Outra coisa que eu sempre digo, não pode chover o tempo todo. E é fato. Assim disse Eric Draven, it can rain all the time. É isso. E é isso, galera. Aqui, ó, comprinha bonitinha, curta, tá? Curta. Mas dá pra entrar? Dá. Dá. E eu nem teria tomado um stop. Ó. Meu treino stop estaria armando mais ou menos por aqui. E pronto. Ó, que coisa fofa. E se der mole, ainda ia pegar no meu take, porque eu tenho trabalhado, salvo o melhor juízo. Ó, 40-40. Acabou, meu irmão. Aqui, ó. Foi embora. É isso. Entendeu? Simples isso. Pegou teu take. Acabou, fez o teu dinheirinho, ó. Mete o pé. Aí aqui, ó. Aqui já complica, porque aqui ele já tá dizendo assim pra você, pô, tô meio entediado de ir nessa direção aqui. O SAR parabólico já virou, né? O estocástico aqui já tá querendo fazer graça pra descer. O RSI apontou pra baixo. Graças ao meu Hugo português, meu amigo querido, amado, que eu morro de saudade. Desnaturado da porra, que passa meses sem me mandar uma mensagem, mas eu adoro ele. E ele ensinou, né? E eu deturpei o ensinamento dele todinho e tô usando do jeito que funcionou pra mim. Mas eu devo a ele a ideia da coisa. Olha que fofinho, ó. Como é que respeita. Aí agora, se tu disser pra mim que tu vai estudar essa merda e que tá tomando prejuízo ainda, eu vou dizer pra você a realíssima. Vá jogar peteca. Beleza? Galera, fui. Bons estudos. Se tiver dúvida, chama no zap, chama no sinal de fumaça, chama no Instagram, bota recado aqui no vídeo, faz qualquer porra, entendeu? Qualquer porra. Se quiser curtir o vídeo, beleza. Se quiser assinar o canal, beleza. Se não quiser também, paciência. Eu não vivo disso, beleza? Eu vivo do mercado. É isso, galera. Abraço, fiquem com Deus. Bom feriado para quem tá no feriado. Bom dia de trabalho para quem tá no dia de trabalho. E é isso. Sextou, galera. Fui.